Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. Eu sou Isabel, ginecologista obstetra, mãe da Maria, amiga da Paula. E hoje nós vamos fazer um episódio do quadro Consulta Sem Censura, mas agora eu entrevisto você. Oi, gente, eu sou a Paula, sou pediatra e neonatologista, mãe do João Pedro, e hoje estou aqui como pediatra mesmo, para responder as perguntas que ninguém tem coragem, às vezes, de Rufem de os tambores. fazer. A gente resolveu falar sobre consulta pré-natal da pediatria. Uma coisa que sempre que eu falo para as pacientes que estão grávidas, que estão no pré-natal, que é interessante passar com a pediatra antes do bebê nascer, todo mundo faz uma cara de interrogação. Sim. Por quê? Porque para as pessoas não faz sentido você ir no pediatra sem estar com a criança do seu lado, né? Mas tá, né? Tá ali dentro, né? E é muito legal o jeito de você encarar, que tem que ser assim, se você está se planejando tanto, do dia que você resolveu engravidar, fez o teu pré-natal com muito zelo, com muito cuidado, olhando para todos os detalhes, como que o momento do nascimento e tudo que está acontecendo a partir dali não vai ser levado com o mesmo peso, né? Então, a primeira coisa é que conhecer o pediatra antes do bebê estar com vocês é um vínculo. Você tem que encontrar alguém que você faça amizade. Eu explico assim, amiga. Eu falo, olhe, depois que o bebê nascer, você tem que ir na consulta com 7 dias. Imagina você recém-parida indo procurar um pediatra com 3 dias de vida para passar daqui a 4 dias. E esses primeiros 7 dias vocês vão ter dúvidas, né? Então, e aí eu falo algumas coisas que você explica, por exemplo, que a mão não nasce rosinha. E eu queria perguntar para você qual é o principal objetivo. Quais são, né? Porque não só um, é uma consulta longa. E um feedback, uma vez uma paciente muito querida, Natália Leon, falou assim, antes eu pensava, pra que consulta pré-natal? Depois que eu fui na consulta, eu pensei, meu Deus, como eu não teria essa consulta pré-natal? Como seria minha maternidade sem essa consulta? Não, e é muito legal mesmo, porque é isso, né? Existe uma idealização do nascimento de um bebê e existe o nascimento real, né? Então, o que você espera de ver quando o seu bebê chegar na tua mão. Porque hoje em dia, a gente já tem uma conduta em sala de parto que é diferente das nossas mães. Antigamente, o bebê, quando ele nascia, ele era tirado de perto da mãe, ele era levado para outra sala. Dado banho já. Dado banho, o bebê já voltava embaladinho, bonitinho, todo enroladinho para a família conhecer e apresentar para todo mundo, né? E hoje em dia, de tudo que a gente evoluiu de neurociência, de entender a fisiologia, da transição do bebê sair do útero e vir aqui para fora, a gente entende o impacto e a importância da gente ter um tempo muito curto para ajudar os bebês que precisam de ajuda, então precisa ser algo imediato, e também dessa transição do bebê ser feita da maneira mais segura, mais acolhedora e mais completa possível, que é o bebê nascer da mãe e ir direto para a mãe, né? O famoso contato pele a pele. Então, dentro dessa mudança, muita gente não sabe nem o que esperar. Uma coisa que assusta todo mundo é o que você falou, o bebê roxinho. Todo bebê vai nascer roxinho. A saturação do bebê dentro da mãe ela é muito mais baixa. Então, se o primeiro contato com o teu filho você não tem esse tipo de informação, você muitas vezes perde aquele momento esperando... Por preocupação. Exato, esperando alguém fazer alguma coisa e não precisa ser feito nada. E é muito comum, né? Às vezes a gente faz o parto, coloca o bebê no colo da mãe e o bebê fica quietinho, né? Chorou um pouquinho ali, fica quietinho ali, ou às vezes chorou bem pouco. E a mãe fica, mas ele não tá chorando, não sei o quê, né? E dá para ver uma diferença nas pacientes que passam na consulta pré-natal, que já sabem, que já entendem, que já se planejam, né, nesse início. Porque não dá para passar todas as informações e eu nem tenho propriedade de passar essas informações como você
depois do nascimento. Sim. Eu cuido até nascer. Nasceu, o bebê, eu só paparico, não sei mais Só tira fazer nada. foto. Tiro foto, acho lindo. Não, mas é exatamente isso, assim, tem um impacto diferente na percepção dessa família e tem a segurança também, né? Então, coisas importantes. Além de tudo, você vai conhecer o pediatra, você vai se informar sobre tudo que pode acontecer na sala de parto, principalmente mulheres que às vezes têm históricos gestacionais diferentes, mulheres que têm um bebê que é muito grande, um bebê que tem risco de ser prematuro, tudo que pode acontecer na transição desse bebê para estar aqui fora, a gente acaba abordando durante a consulta para ir todo mundo entendendo o que pode ser que aconteça e que se acontecer, tá no direito do bebê, é esperado, tá tudo bem, não tá significando nada além do que geralmente é explicado. Mas o que é legal também é entender que o teu bebê, ele é a tua cópia fidedigna a nível de saúde. Então, quando você coloca naquela consulta lá que a gente falou de pré-concepção, que você explicou muito, e você colocou em pauta o emocional, a estrutura familiar, a suplementação. Essa é uma mãe que tomou um ácido fólico, essa é uma mãe que descobriu uma gestação tardia e teve alguma coisa que impactou no crescimento desse bebê. Isso, para o pediatra que vai acompanhar essa criança, é de extrema importância. O primeiro ano de vida, aliás, os 3 primeiros anos de vida da criança, onde ela está fazendo toda aquela programação neurológica, metabólica, vai mamar, depois vai aprender a comer, tudo isso vai ser programado a partir da história da gestação dessa mãe. Então, a importância da consulta pré-natal, ela é absurda junto com o pediatra, porque ela já conta pra gente como é que tá esse bebê dentro da barriga, o que a gente espera desse bebê até quando ele nascer e como que a gente vai acompanhar esse bebê nos primeiros 3 anos de vida. Você já antecipa tudo, né? A gente Você já consegue. orienta. E uma coisa que você aborda muito nessa consulta também, é como é nesse primeiro momento, na maternidade e o nascimento. Uma dúvida que eu tenho. Quantos por cento, ou na sua prática mesmo, dos bebês que nascem, né, ou de parto normal, ou de cesárea, ou de uma maneira geral, que precisam ir para o bercinho ali para esquentar, para fazer um oxigênio, para fazer algum cuidado e depois voltar? Talvez isso vai te assustar. Mas é importante. É importante. A informação liberta, né? É importante. Não está ligado a fator de risco dado que eu vou te dar. É simplesmente nascimento. Nascimento de uma maneira geral. Exato. Independente da via de parto, 1 a cada 10 bebês precisa da ajuda do pediatra na sala de parto. Muito. É muito bebê. E a maioria das mulheres não sabem dessa informação. Não sabem. E é uma coisa que é assim, é um direito fisiológico. O bebê dentro da gente, ele não respira com o próprio pulmão. Você tá... Tem muitas mudanças, Isso. né? De estar dentro da barriga e nascer. E nascer também é um Isso. estresse para o bebê. Exato. Então, ele nunca precisou encher o pulmão de ar, nunca dependeu dele se oxigenar, nunca dependeu do bebê regular a própria temperatura. O bebê nunca viu luz, bebê nunca muitas coisas. Espaço. Exato. Então, saiu da água. Então, o nascimento em si é um evento hemodinâmico e metabólico no bebê que é muito grande. Então, é muito comum um bebê nasceu ótimo, tem boa vitalidade, você acompanhou lá, você como GO, porque é muito diferente para a gente receber uma gestante e um bebê que a gente conhece desde o pré-natal e acompanhado por um obstetra que tem esse acompanhamento completo, do que a gente pegar um negócio no susto, né? Mas então, assim, você monitorizou a tua paciente o parto todo, a gente sabe que o bebê tá vindo com boa vitalidade, tem bom batimento cardíaco, ficou bem durante as contrações e tudo mais. Mas nada impede que esse bebê, na hora que nasce lindo lá, roxinho, que nem todo mundo, mas com bom tônus muscular, um bebezinho que tá abrindo o olhinho, tá se mexendo, mas ele não respirou. Porque ele nunca precisou respirar. Ele não deu tem que dar aquele se liga para ele. Vem uma coisa aqui na minha cabeça, é como se ele morasse na Terra e fosse para a Lua, né? Exatamente. É muita ele vai ser diferença. trazido para outro universo. É. E 1 a cada 10 bebês pode precisar de ajuda nessa transição. Então, uma coisa que é importante que você descobre na consulta pré-natal é o fato do seu bebê ser esse 1 em cada 10 não significa que nada deu errado.
Ninguém tá te escondendo nada. Não é porque o teu bebê precisou da ajuda que algo de ruim veio disso, entendeu? Porque é um estresse, né? Para os pais que não sabem o que tá acontecendo. Exatamente. E tipo assim, não tem nem como a gente falar, porque às vezes nasceu, tá molinho ali, precisa dar ajuda. Eu vou entregar para você, você vai dar ajuda. Eu falo que é normal, mas lógico que a mãe não acredita, né? Fica preocupada. Sim, sim. E você não pode dar um feedback porque você está cuidando do bebê, né? Então, assim que você termina, que ele está melhor, tudo, você vem e explica tudo para aquela mulher. E isso, imagina só, né? A gente está falando aqui de 1 em cada 10 de uma maneira geral. Se a gente for para situações específicas, então um bebê grande, um diabetes, um líquido aumentado, uma pré-eclâmpsia, provavelmente isso vai aumentar. Com certeza, né? Um parto mais difícil, parto induzido. Né? Tem várias variáveis. Inclusive, uma informação bem relevante é que o trabalho de parto é um estresse para o bebê, no sentido de quando tem a contração, não chega sangue para o bebê. Então, se você tem muita contração, esse bebê não chega sangue. Você tem trabalho de parto prolongado, se as contrações estão mais perto uma da outra do que deveria, né? Então, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. E o legal de você estabelecer essa relação de confiança do profissional que está com você na sala de parto e que vai continuar acompanhando vocês é exatamente caso aconteça isso. Você não sabe, né? O parto é uma caixinha de surpresa. Cada mulher evolui de um jeito. Sabe uma coisa que eu falo muito nas minhas consultas? Obstetra é igual seguro de carro. Você contrata para não precisar usar. Pediatra é igual. Mas se precisar, você quer ter um bom. Você quer uma tabela FIP, você quer até mais. Né? Então, é isso, né? Se for tudo bem, a gente vai estar ali para celebrar, para acolher, para estar feliz. Mas se tiver alguma coisa, e tem, né? Não, e vale entender que é assim também, né? Não é porque a gente não quer explicar antes de dar assistência para o bebê. É que não dá tempo. Sim. O nosso objetivo... Não é a prioridade. Nosso objetivo é que com 1 minuto de vida, a criança esteja oxigenada, com bom batimento cardíaco e bem fora do útero. Então, a criança que precisa de ajuda, a gente identifica muito rápido. Não dá tempo de eu falar para a mãe, olha, tá assim, 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 é só isso fisiológico, eu vou resolver e já trago. O tempo de eu explicar, eu perdi o timing, né? Então, esse tipo de coisa que a gente conversa antes, que a gente orienta, tem muitas famílias que já vêm cheio de dúvida, porque tem uma prima, uma amiga, uma irmã, a incidência é tão grande que praticamente todo mundo tem uma história, né? De algum bebê que precisou ser ajudado, sabe? É 10%. E desses que precisam ir. E também, às vezes, tem uns que ficam bem, choram, mas depois cansam. Mas depois cansam. Né? Fica com esforço respiratório. Isso. A gente explica muito durante a consulta exatamente como é que o bebê tá lá dentro. Então, por exemplo, tem gente que fala, mas se você usar aquela sondinha para aspirar, a criança não vai respirar melhor? Quando você usa a sonda, e hoje a gente não aspira todas as crianças que nascem, é literalmente quem precisa de ajuda, porque você está tirando o líquido para abrir o caminho para o ar, certo? Então a gente só vai aspirar a criança que precisa de ajuda. Mas o tipo de procedimento, ele é externo, ele vai pegar a cavidade oral, ele pega a narina. O nível do líquido pulmonar, a gente não tem como acessar. Isso é uma coisa que ela é fisiologicamente reabsorvida pelo bebê. E nisso, cada bebê pode ter o seu tempo. Então, dentro da história gestacional, a gente sabe que tem mulheres para ter, que os bebês têm um fator de risco para ter esse tipo de desconforto. Que é aquele desconforto adaptativo. Que é ou adaptativo, tem também a taquipneia transitória. Eles vão mudando de nome dependendo da evolução. Mas a maioria deles, o que a gente está falando existe um padrão de líquido ainda no pulmão que o bebê não absorveu. E se ele não absorveu, a região de troca dele de oxigênio está limitada, tem uma interface de líquido ali. Então o bebê precisa de mais tempo para isso, às vezes o bebê precisa de dispositivo, de oxigênio. Às vezes o bebê precisa ficar na UTI neonatal, que é um nome, um lugar que gera muitos gatilhos nas pessoas, mas que a gente gosta de falar muito que é assim, bebê, ou ele tá bem, ele tá com a mãe, ou ele precisa estar na unidade de terapia intensiva, porque o cuidado de um recém-nascido é intensivo. Mesmo que seja um bebê de fraldinha,
fraldinha, bonitinho na incubadora, porque ele estava gelado, não precisa nem estar cansado, ele pode estar só hipotérmico. Ele está ali gelado, mas o único lugar que tem para você fazer isso é numa UTI, porque a incubadora tenta se aproximar do útero, em temperatura, em umidade, o bebê fica lá peladinho para ele acabar de transicionar para a vida aqui fora. Isso tem que ser com o bebê usando um oxímetro, porque não dá para você, o bebê não olha para você e fala, Não olha, fala, não tá né? bom. E o recém-nascido é muito frágil, Isso. né? Então tudo no recém-nascido a gente tem todo o cuidado extremo, Sim. né? Igual, sei lá, tipo, uma gripe, um recém-nascido, um bebê pequeno, vai pra UTI, né? Então, mas aí as pessoas só associam a parte da doença infecto-contagiosa ou do adulto grave que vai parar na UTI. Porque a partir do momento que é uma criança grande, um jovem, um adulto, um idoso, você ir para a UTI, ela está atrelada a uma gravidade por uma evolução patológica ruim. Na neonatologia, 90% dos problemas que as crianças vão ter no quesito adaptativo, eles precisam ser acompanhados dentro da UTI neonatal. Então, seja um desconforto por conta de líquido, seja uma hipotermia, seja a icterícia, que o bebê precisa fazer banhozinho de luz e já passou da hora da mãe estar internada, a mãe precisa receber alta. Então, dentro da consulta, a gente consegue identificar tipo sanguíneo, fatores de risco que a gente sabe para icterícia, para hipoglicemia, quando a mãe tem uma diabetes estacional, que são coisas que podem levar ao bebê a passar uma estadia dentro da UTI neonatal, mas não com o peso de um adulto ficar doente e parar na UTI neonatal. Então, isso é muito importante porque na hora que acontece, se ninguém nunca abordou o assunto com você, a sensação da família pode ser de que algo não está sendo dito. Por exemplo, olha a frase que uma vez eu ouvi no plantão. Mas ele só tá gelado? Põe roupa, cobertor. Quem que vai pra UTI só porque tá gelado? Tem alguma coisa que tá acontecendo e não estão contando. Tinha um pai ansioso. Né? E fazia sentido. E aí eu precisei levar ele no bercinho, porque eles estavam ainda na sala de parto. No berço, que fica irradiando calor. A criança já estava com roupa, com touca, com meia, com cobertor. E a temperatura do bebê não subia. Só que a hipotermia para um recém-nascido pode ser algo que vai dar para ele mais prejuízos, né? Entendeu? Então, eu precisei explicar para ele ali sobre controle, o sistema nervoso central. O bebê nunca precisou controlar a própria temperatura. Tem bebê que precisa mais tempo, tem bebê que não. Depois de uns 2, 3 dias ali, quando teve alta da UTI, foi direto para casa, que ele foi entender o que aconteceu, que ninguém mentiu nada, mas o estresse que trouxe para ele e para a mãe é o tipo de coisa que você consegue evitar. Se ele soubesse antes, se ele tivesse apenas a informação antes, você teria evitado esse estresse. Teria sido um processo mais tranquilo. Né? Por isso que a informação é tão importante, né? Sim. E além desses cuidados, assim que o bebê nasce, o que mais que é abordado nessa consulta? Na verdade, tudo, né? Eles vão para consulta achando que a gente não vai falar nada. E isso daí a gente só entra assim. Acho que a primeira hora da consulta fica toda ali na sala de parto. Primeira hora? São 2 horas de consulta. Meu Deus. É muita coisa para falar. Parece que não tem, mas tem bastante coisa. Mas assim, a gente fala muito sobre os procedimentos que a gente faz enquanto o bebê está internado com a mãe no hospital, porque é uma internação, gente. É maternidade, mas é uma internação. A gente acha que não é, né? A gente vê assim. Então, do momento que o bebê nasce até o bebê ir embora, se a gente não tiver nenhuma intercorrência, eles ficam no hospital de 2 a 3 dias. Parto normal, principalmente porque às vezes a criança nasce num horário não tão comercial. Pelo menos 48 horas. Né? Pelo menos 48 horas. Então, dentro dessas 48 horas, a gente tem procedimentos que a gente faz, né? Todo mundo que nasce recebe a primeira dose da vacina da hepatite B, faz a tal da vitamina K, tem o colíriozinho. Tudo que a gente vai fazendo, a gente tem que explicar para os pais, para eles entenderem qual é a função de cada coisa que está fazendo. Hoje em dia existem linhas tendenciosas a fazerem as pessoas acharem que alguns procedimentos que a gente faz nas crianças e nos recém-nascidos são desnecessárias, são invasivas, sei lá, teorias de conspiração. Então, muita gente tanta chega... gente anti-vacina, né? Meu Deus do céu. Aí chegam muitas pessoas já com ideias pré-formadas do tipo, não, mas a minha enfermeira, a minha doula, a minha amiga, a minha mãe, qualquer pessoa, falou que não é para eu fazer o colírio, falou que não é para eu dar tanta furada porque o bebê acabou de nascer. E aí...
são procedimentos previstos em lei. E a família não sabe desse tipo de informação. E o colírio? Vamos falar do colírio? Tem 2 Sim. colírios. Para que é o colírio? Qual colírio tem que pingar? Qual que não tem? E fala do colírio. O colírio foi bem dos mais, né? Do que mais pegou. Então, assim, o colírio na sala de parto, ele previne a oftalmia neonatal. Uma conjuntivite que pode dar no olhinho do bebê e que pode evoluir muito precocemente com cegueira. Deus me livre. Né? Então, antigamente a gente tinha uma incidência muito alta da cegueira no período neonatal por contaminação, principalmente por 2 bactérias que são possíveis de ser coletado o exame junto da consulta pré-natal, certo? Da clamídia e do gonococo. Por conta disso, foi se desenvolvido um colírio que agia como profilaxia e pegava principalmente essas 2 bactérias. Desvantagem desse colírio que era o nitrato de prata. De quando ele foi introduzido até ele chegar onde chegou até 1 ano atrás, ele foi um colírio que ele foi ficando cada vez mais diluído, porque é nitrato de prata, né? Então, fazia às vezes uma conjuntivite reacional, podia fazer uma conjuntivite química. É muito comum essa conjuntivite? Olha, foram muitos anos de medicina e pediatria vendo o nitrato de prata ser usado. Eu não peguei muito. E olha que eu sou neonatologista, né? Você vê às vezes só um olhinho mais secretivo por uns dias e depois passa. Nada absurdo. Mas o que foi levantado em cima disso fez com que as pessoas começassem a se recusar a fazer o nitrato de prata. E aí, o que isso traz de problema? Que é isso que às vezes as pessoas não entendem. Você estaria fazendo um colírio no sala de parto para prevenir qualquer tipo de infecção no olhinho. Um bebê passando por canal vaginal que vem com o olho aberto, nós somos colonizadas da cabeça aos pés, principalmente canal vaginal. Está próximo de intestino, tem a questão dessas bactérias que são mais, né, transmitidas sexualmente, mas tem várias coisas. Então, a oportunidade de se fazer uma conjuntivite e a gente ter que tratar essa conjuntivite de 7 dias com colírio de antibiótico 3 vezes por dia. E eu vou dar um dado aqui. Uma vez eu vi uma paciente no maior complexo hospitalar daqui, que eu não vou citar o nome, né, um hospital referência, tratando um bebê porque não tinha pingado. Eu vi, cara, eu fiquei chocada. E aí, então você acaba tendo que tratar pelo menos 7 dias e, cara, toda conjuntivite pode complicar. Tem conjuntivite viral de criança grande, de adulto grande, que a gente tem que às vezes fazer raspagem. Então, esse colírio, ele foi colocado exatamente para diminuir como no período neonatal. Com o passar do tempo, a gente desenvolveu um outro colírio, que é o que hoje a Sociedade Brasileira até já preconizou como o mais indicado lá, que é a iodopovidona a 2,5%. Esse tipo de colírio, ele já tira todo aquele peso do nitrato de prata, da dor, da conjuntivite reacional, ele é mais gentil, ele não tem todo o peso para a gente conseguir voltar a instituir o uso do colírio também. Né? Então, a gente explica que, tudo bem, os pais ainda não concordam, mesmo sendo iodo. Sério? Tem gente que não concorda. E tem gente que ainda pede o nitrato, porque o primeiro filho fez o nitrato, aí fala, não, eu acredito no nitrato. Eu acho que quando Maria nasceu foi nitrato. Ainda era. Nitrato. Ainda foi, João também foi. Geralmente eu falo assim, eu pinguei na minha filha. A gente acredita na ciência. Né? Tipo assim, porque tem tanto extremismo em relação a isso. E não é mandatório, do tipo, teu filho vai ter uma conjuntivite se você não fizer. Não, mas se ele for a criança que teria esse risco, é o preventivo. Eu quero prevenir, Exato. Exatamente. Só que quando a família se irrita, e é aí que pega, é que tá bom. Se irrita não, desculpa, se nega, é aí que pega. Porque quando chega no hospital e você nega, é um procedimento previsto em lei. Então a família precisa assinar um documento que o hospital fornece, colocando que eles se negaram a fazer o colírio. Da maternidade se defendendo, obviamente, de uma coisa prevista em lei, porque se a criança vier a ter alguma intercorrência, quem é responsável são os pais. E isso vem escrito em linhas garrafais, sabe? Que bom. Então, às vezes, as pessoas não sabem disso. Tem gente que, a gente no plantão, na época do plantão, você chegava com um termo, você lia o termo, o povo assustava. Aí fazia. Aí, às vezes, o marido que tava lendo, né? Porque a mulher tá ali entrando em trabalho de parto, que a gente já aproveitava para se apresentar. O marido já olhava e falava assim, por que a gente não vai fazer isso?
Não, acho que nós vamos fazer isso sim, porque às vezes vai na onda e não sabe o que está E tem acontecendo. tanta informação errada na internet que às vezes a gente não checa e é isso, escuta de um, escuta de outro e uma coisa que pode ter repercussão para a saúde do bebê. E na consulta de pré-natal eu respeito as famílias que não querem fazer, não tem problema. É só importante Entender o que está em jogo, porque né? é importante a gente colocar que a partir do momento que você engravidou, que você tem filho, é com tudo na vida, mas com filho eu acho importante pontuar. O cuidado, ele é sempre responsabilidade, palavra final, dos pais. Você, como obstetra, você vai orientando as coisas no pré-natal. Ah, não pode beber, não pode fumar. E a pessoa faz... Ou não. Ou não, mas eu digo assim, se ela escolhe fazer... Precisa-se entender o risco das escolhas. Então, é importante a gente virar e falar, não tem problema você ter a tua opinião e você querer aplicar isso para a tua família, para o teu filho, desde que não seja algo que ponha a criança em risco. Se põe a criança em risco, a gente intervém. É uma decisão compartilhada, né? A gente dá o norte, né? Quem bate o martelo é sempre a família. Eu sempre gosto de falar isso, é uma decisão compartilhada. Não é toda a responsabilidade minha. É complexo, a gente tá vivendo num mundo... Não, tá difícil ser médico hoje, porque assim, a gente direcionar para a melhor escolha, a decisão final não é nossa, certo? A gente direciona para a melhor escolha. Quando é algo que é ruim, a gente precisa intervir, e a nossa intervenção muitas vezes ofende o jeito que a pessoa quer criar, quer fazer. Então, isso tá muito difícil. Mas, dentro dos procedimentos ali... Era isso que eu ia perguntar, teste do pezinho... Dentro dos procedimentos na sala de parto, eles só decidiriam até ali. Passou disso, eles vão ficar durante a internação e vão fazer todos aqueles testes que todo mundo fala, né? Teste do olhinho, teste da linguinha, coraçãozinho. E aí na consulta você explica um por um o que é. Teste do pezinho tem 3, né, que você pode escolher. Então, já aumentou, né? Aumentou? Meu Deus! Você tem o teste do pezinho em si, que você tem o básico e o que amplia a triagem. E você tem outros testes que você pode aproveitar a coleta do teste do pezinho. Cada um com uma triagem, uma função e um propósito. Então, quando você não tem esse preparo, você chega lá, você tem um papel com um monte de coisa para pôr xizinho. Muitos perguntam para mim, né? E nem sempre o mais completo, vamos dizer assim, é o indicado para você. Nem sempre, porque hoje até testes genéticos são opções. Então, é importante conversar, entender, ver se é um planejamento financeiro da família, tem custo. E às vezes as pessoas acham até que às vezes isso é uma informação útil, que o teste do pezinho e todos esses outros disponíveis só estão no particular. E não é necessariamente assim. Sim. Se você se informar para onde o teste do teu filho está sendo levado, porque é sempre um instituto ou 2 ali da cidade que executam todos os testes do pezinho. Antigamente eram as APAEs, né, que faziam, que a gente chamava todo mundo, a APAE era a APAE que fazia. E hoje em dia em São Paulo, por exemplo, o Instituto Jô Clemente, é para onde vai a grande maioria dos testes. Então, se você teve teu filho, nasceu no SUS e você queria ter tido a oportunidade de fazer outros testes, porque você foi lá, você leu, você se informou e você queria. Se você entra em contato, você tem como adquirir os testes adicionais. Interessante. Ainda é pago, mas você tem como não ser via hospital. Tem como ser via o lugar onde foi ser executado o exame. Porque o papel lá, que eles colhem o teste do pezinho num papel filtro, né? Fura o calcanhar do bebê, põe ali as gotinhas e aquilo ali que vai ser analisado. Aquele exame, aquela coleta, ela fica disponível por um bom tempo. Então, se depois... Pode fazer depois também. Depois que você teve alta, você optou por acrescentar mais testes, você quer ampliar o teste do pezinho, você quer fazer o tal do teste da pesquisa de atrofia muscular espinhal, você tem como entrar pelo site com o registro da coleta do exame do teu filho, da tua filha e completar, e pedir os outros exames. Interessante. Então, isso é muito legal. E qual que é a principal dúvida? Dúvida não, qual o principal medo desses pais, principalmente primeiro filho, né? Depois que nascem, qual a principal dúvida que eles levam para você, tipo, do cuidado mesmo, do manejo, do lidar ali com o bebê nos primeiros dias, quando leva para casa, né? Você sabe que é engraçado que isso mudou muito já, né? Antes, o primeiro medo de todo mundo é o umbigo.
Ah, é? Todo mundo tem medo Esse do medo eu não coto tive. umbilical. Todo mundo tem pavor do coto umbilical, assim, né? E aquela geleia que não tem terminação nervosa, que não dá desconforto no bebê. Mas eles têm que cuidar desse umbigo em casa, bem na fase em que a criança, você vai trocar uma fralda, ela chora. Então, todo mundo tem muito medo do coto umbilical. É uma coisa que... E é o alquinho, né, que coloca. você faz a limpeza ali, porque aquilo tá entrando em decomposição, né? Tá cicatrizando a pele, E vai cair. Então, a importância da limpeza é para aquilo não infeccionar. Então, o cuidado da gente usar o álcool 70, de você secar bem ele em toda a troca, porque vai saindo uma secreção. E isso dá muita ansiedade em muita gente. Tem que deixar sequinho. Tem que deixar sequinho. E a outra coisa, muitas vezes, é frequência de troca de fraldas. Existe um pavor imenso de se deixar o bebê com xixi ou com cocô. É muito engraçado. Isso usa bastante. E o medo das mães... eu diria que hoje é 50-50, tá? É a amamentação, que a gente fala muito já, desde a primeira consulta sobre... Um receio válido, né? Depois do parto, a próxima batalha é a amamentação. Exato. E bem sobre expectativas e realidade das fases, qual que é o bebê que você vê na sala de parto sugando, qual o bebê da internação, qual o bebê quando chega em casa. É quando a gente tem a oportunidade de explicar a importância de se ter um profissional para caminhar junto com a mãe na amamentação. Isso é demais, né? E eu tenho até que agradecer a você, porque quando, no começo aí da vida de Maria, no começo da amamentação, ela não ganhou tanto peso, não estava 100% encaixado. E a forma que você passa isso, que você lida com isso, é muito importante, porque a gente está muito frágil naquele momento. Né? Então, se você assusta, não ganhou peso, eu acho que você nem me disse. Né? Então, assim, você só tomou, tipo, passa com a consultora, não sei o quê, vamos ver isso, fazer aquilo e vamos reavaliar rápido. Sim. Né? Então, assim, se você faz um pantinho, como diz lá para nós, acabou, né? A pessoa já não vou amamentar, não sei o quê. Isso não só em relação à amamentação, mas tudo. Né? Eu acho que hoje em dia não é suficiente a gente ser um bom profissional tecnicamente. É básico, é necessário, mas a grande diferença é como você vincula, como você fala com as pessoas. Sim. Né? Porque se você vai no médico, em qualquer outro profissional da saúde, você tem uma questão que precisa ser tratada da sua saúde, né? Então, isso precisa ser comunicado, isso é muito importante. Sim, sim, mas são as coisas que, do mesmo jeito que você teve seus 9 meses, 1 ano para conhecer a tua paciente que você está levando para a sala de parto, para a gente é extremamente importante conhecer essa gestante, para conhecer essa parturente, para conhecer essa mãe lactante e todas as fases que ela vai passar. Então, são coisas que parece que é besteira para quem não trabalha com o que a gente trabalha, mas quando você vai acolher uma família, essa chegada, essa expectativa, às vezes eles vão na consulta, eles não entendem o tanto que eles têm de dúvidas, às vezes acaba, tá com 1h30 de consulta, começa a surgir, eu já ouvi falar isso, eu já queria saber daquilo, porque fulano quando fez o teste tal, aconteceu não sei o quê. Então é muito legal você entender, a gente tem que ver também que, por exemplo, essas triagens básicas que a gente faz, né? Orelhinha, coraçãozinho, olhinho e linguinha. Eles são testes que eles não são invasivos, são extremamente simples, mas dentro de um país, de um globo de pessoas que estão fazendo pré-natal e nem todo mundo tem morfológico, ecofetal, segmento de pré-natal adequado, são testes que triam a gente pegar doenças muito importantes nas crianças. E uma coisa que é importante também, o ultrassom não vê tudo. Exato. Né? Então, assim, existe coisas que podem passar no ultrassom e não é porque o ultrassom foi feito errado. Sim. Né? Então, são situações que você vai ver quando o bebê nascer. Sim. Né? Até do próprio desenvolvimento. Eu sempre falo a questão do peso, né, que é bem palpável. O peso do ultrassom é um peso estimado, tem uma margem de erro de 10%, para mais ou para menos. Sim. Então, você tem um peso estimado de 3.700, pode ser 4, pode ser
13.400, né? Sim. E do mesmo jeito que não é preciso do peso, outras coisas também não é 100%, né? Eu acho que tem uma 15% que eles colocam. Não, e a importância dos ultrassons que vocês fazem durante o pré-natal, que a gente vê variação de peso, de tamanho de fêmur, quantidade do líquido, quando a gente está pensando em perviedade de esôfago, quando a gente está pensando em várias questões ali da formação, que às vezes o ultrassom não está te permitindo ver tudo. A conversa... A própria atresia de esôfago, às vezes a gente não vê. Exato. E às vezes a gente conversando do tipo, olha, Paula, minha paciente vai passar com você, ela agendou, vai. A gente senta e conversa, as pessoas não sabem dos bastidores, Sim. do nível da preocupação do obstetra quando ele manda a família para o pediatra, o contato do tipo, essa família é assim, eles passaram por coisas assim, Sim. ou toda essa abordagem, vai ter toda a parte técnica, a gente vai cuidar de todas as dúvidas e tal, mas tem coisas que às vezes você quer que eu puxe a atenção, para eu poder questionar, para a gente acompanhar juntos. Então, essa questão da consulta do pré-natal com o pediatra, ela vem desde fazer-se entender todo o mecanismo ali do nascimento, qual que é a fase de adaptação que eles vão estar, todos os testes que são disponíveis, o que eles fazem para a família ter o direito de escolha. Às vezes o povo olha para o teste lá, vê lá que um teste é R$500 e fala, cara, não quero fazer, não sei nem para que serve isso, é uma coisa que não tinha antes. E o dia que descobre o que vira e fala, poxa, ao invés de eu gastar, sei lá, R$500 fazendo quarto, o guarda-roupa dos sonhos ali, sendo que a criança só vai pro quarto dela depois, às vezes eu quero investir nesse tipo de coisa que vai ter um impacto na vida do filho. E uma coisa que você aborda também é essa questão do enxoval. Eu abordo. E é relevante. Muito eu me relevante. considero uma pessoa muito tranquila, eu não sou consumista, eu não sou aquela que organiza tudo, mas quando eu estava grávida, eu dei uma pirada em quantos bores tinha que comprar, em quantos macacões, para não ser nem de mais nem de menos. É verdade. Tantos apetrechos, né? Tem todo um mercado voltado para isso, né? Tem. Não, é um negócio assim, sem limites. Então, a gente fala muito. Tem gente que já vem com tudo montado, né? Mas tem pessoas que vêm com perguntas reais, do tipo, eu queria saber qual shampoo, qual cremezinho. Tem gente que já comprou, ganhou 3 tipos de mamadeira, 3 tipos de chupeta, 3... A gente não entra no assunto... Mérito. A não ser que seja algo que está sendo muito questionado. Porque o que mais importa ali, o que a gente fala muito, é sobre o preparo para o bebê assim que chegou em casa. Então, quem tem pet, sempre tem pergunta. Quem tem gato, quem tem cachorro, posso deixar entrar no berço, posso deixar entrar no quarto. Quem às vezes está, meu quarto é assim, não cabe um berço lá, não consigo fechar a porta. A gente ajuda muito a pensar na logística para o bebê que vai chegar. O bebê que já tá ali com seus 4, 5 meses, tá todo mundo já resolvido. Adaptou, né? Já adaptou, tá no quarto dele. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Ixi, outra, né? Porque a gente já teve ali uma polêmica. Qual? A do colírio? Da gente Não falando. sabia que era tão polêmica assim. Não, mas é polêmico a gente falar sobre as escolhas das pessoas, né? Do tanto que tá difícil pra gente palpitar nessas mas escolhas. Aqui estamos sem censura, consulta sem censura. Então, gente, ficou desconfortável. Eu tenho 2 polêmicas. Ai, Jesus. Primeira, visita do recém-nascido, Sim. sair de casa, Tá. saúde mental da mãe, tudo, todas suas ponderações a respeito a isso. Tá. Pode ser só isso. Tá. Depois eu coloco a outra. Ai, Jesus, eu já fiquei tensa. Gente, é assim, vamos entender uma coisa. Um recém-nascido é uma página em branco e ele não tem sistema imunológico nenhum. Então, você não é uma mãe chata se você não vai receber 50 pessoas na tua casa, se você vai falar não para 50 pessoas, se você vai colocar máscara e álcool na porta da tua casa para quando alguém vier, porque principalmente dependendo da época do ano em que a criança está nascendo, como nós estamos agora, né? A gente está em maio, aquela que não sabe nem o mês mais, a gente está em maio. Se uma criança com este tipo de sensibilidade, de fragilidade, nesse nível de fragilidade, contrai um vírus de resfriado comum, o corpo dessa criança não tem soldado para lutar isso.
essa criança vai parar direto em uma UTI, e aí não igual naquele conceito da UTI neonatal do recém-nascido. A chance disso evoluir com extrema gravidade e morte até é muito grande. Então, a gente precisa ser chato, sim. É por isso que vocês, desde o pré-natal, reforçam a questão das vacinas, a gente organiza todo mundo. Pessoas que são tabagistas, a gente pede para não ter aquele contato com a roupa suja, cheirando cigarro, fumar perto de recém-nascido. O negócio é muito, 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 muito frágil nesse sentido de saúde. Então, você não vai aglomerar ninguém num apartamento de 60, 90, 100 metros quadrados, sem ventilação, porque afinal tem um bebê lá, ninguém vai ficar com a janela aberta, e uma pessoa virar e falar, eu tenho rinite. Não dá pra saber. Eu tenho rinite. Não dá pra saber se é rinite. Eu pergunto, tá resfriada? A pessoa, não, é uma rinite. Não, não é. É resfriado. Então, as pessoas nem sabem às vezes, né? Então, assim, a primeira coisa é educar a população. Você não vai visitar um recém-nascido a não ser que você tenha sido convidado. Até que se prove o contrário, qualquer tosse, qualquer nariz, qualquer coceira no nariz, na garganta, é gripe. É gripe, até que se prove o contrário. Se a pessoa tá hoje, falou, estou com rinite hoje, e é uma pessoa, sei lá, sua melhor amiga que nunca está em São Paulo, ficará aqui 10 dias. Não vai. Se antes dela ir embora, passou o quadro, ela tá ótima, zerada, ela vai, você bota ainda uma máscara, lava a mão, passa um álcool e não pega o bebê no colo. Você sabe que quando Maria nasceu, minha mãe gripou. E ela não pegou. Eu lembro. Não pegou, ficou de máscara, longe. Exato. Porque estava gripada. Não, e era a tua rede de apoio, né? A gente fez o que tinha que fazer para controlar o ambiente e proteger a Maria. E deu super certo. Então, assim, os pais às vezes ficam com vergonha de ser chato. Então, se você tem vergonha de ser chato e botar alguém para fora da tua casa, nem recebe. Nem é a hora, né, de ter Nem vergonha. recebe, né? Mas todo mundo tem. Às vezes tem uma família muito grande, aquela família que é muito mais próxima. Aí eu gosto de virar e falar assim, ó, o ideal é ninguém visitar o recém-nascido. Estão visitando o pai e a mãe porque querem ir, mas se é para cuidar do pai e da mãe, vai, cuida, vira e vai embora. É difícil você ter uma visita rápida em casa. Eu não receberia visitas em casa. Eu receberia do tipo, as pessoas que são muito próximas, que você também faz questão de receber esse carinho, porque a gente também não vive numa bolha, a gente depende desse relacionamento, dessa troca, desse acolhimento. São as pessoas que você vai escolher muitas vezes para te ver na própria maternidade. A maternidade controla, porque todo mundo vai por máscara. Ninguém fica mais do que 20, 30 minutos, afinal, tá toda hora entrando alguém para cuidar, ou do bebê, ou da mãe, ou a mãe vai amamentar. Não é confortável de ficar cheio de gente. Então, se tiver aquela pessoa que é importante para ela, para tua família, para você, que se vejam, como a gente falou, uma melhor amiga, ali às vezes é o melhor lugar para receber. E tem que ser uma pessoa que tem essa noção, né? Isso. Porque se for uma pessoa que se tiver com qualquer coisa, vai tentar burlar e vai. Porque existem, né? Existe aquela tia sem noção, né? Existe. Eu também não acho muito ideal. E um monte de gente, aquele quarto fica cheio. Às vezes a gente chega para passar visita, tem 10 pessoas dentro do quarto, o quarto tá abafado, aquilo chega a ficar insalubre. Então, assim, ó, visitas, entendam que ninguém é para ficar passando o bebê de colo em colo. Sabe? Não é para ficar passando de colo em colo. Então, se alguém for ver vocês, foi ver vocês, foi visitar a família. Então, a visita é a mãe e o pai, não é o bebê. Exato. Não é para sair pegando o bebê. Você olha o bebê. O bebê não precisa da visita, né? Quem tá querendo ser prestigiado, acolhido, é a família, mas não é o bebê. O bebê não nasceu esperando que tenha 10 pessoas para pegar ele, entendeu? Não nasceu. Ele nasceu para a família. Então, a visita meio dessa coisa da convenção social, eu não recomendo vocês com recém-nascidos estarem cheios de visitas em casa, em hospital, em tudo quanto é lugar. Tem que ser meio que um negócio fechado para tua rede de apoio. Não é para a criança ter alta na sexta-feira e fazer um churrasco na família no domingo porque o fulano nasceu. Isso não é legal. Isso daí é expor a criança a um risco desnecessário. E o que você perguntou em segundo foi a questão de passeios e sanidade mental da mãe. Sim. Em contrapartida, por favor, saiam de casa ao ar livre. Desce, se às vezes a mulher ainda não está confortável para ir dar uma volta, sei lá, num parque, de ir até um parque. Dá uma volta no quarteirão. Mas saia de casa no nível do ar livre, sabe? Não é para ir em lugar fechado, igreja, shopping, mercado, é a mesma coisa que botar 5 pessoas dentro de um apartamento de 60 metros quadrados.
dá na mesma proporção de um lugar grande fechado. Então, é para a mulher, sim, sair de casa, fazer coisas ao ar livre. Às vezes quer encontrar essa amiga querida e não quer enfiar dentro de casa, encontra com ela ali no parque. Você tá com o bebê no Moisés, você tá com o bebê às café vezes aberto, no Sling. né? Então, e você Toma os consegue, cuidados. você consegue ir tomando os cuidados voltando à vida, mas não é pra gente ficar frequentando o shopping, porque São Paulo, né, não tem nada pra fazer, todo mundo vai pro shopping. Bebezinho não vai pro shopping, eu quero morrer quando eu tô na escada Nossa. rolante e vejo uma criança toda enrolada. Você olha pra aquilo, não tem nem 2 meses. E até quando que essas recomendações? Quando que começa a ter um pouquinho? Quando que pode ir pro shopping? Todo mundo pensa nas vacinas, né? Achando Isso. que dei a vacina de 2 meses, eu posso ir. Não é assim que funciona, né? Então era 3 meses. Não, também não. Na verdade, se a gente for pensar em cronologia dessa imunidade melhorando, ir se aumentando os reforços vacinais e pelo menos ter as primeiras doses das virais, que tem a vacina da gripe só com 6 meses, fica muito mais seguro de você ir para um lugar mais fechado com uma criança antes de 1 ano, ali com 6 meses, quando pelo menos tomou as primeiras doses de influenza, é quando entra a dose do Covid. Geralmente quem está fazendo a dose do VSR, da bronquiolite que fez na gestação, já fez ali no 5º mês, porque é quando cai a proteção da abrismo. Porque você não vai ter, gente, ninguém vai ter controle dos 200 e tantos vírus respiratórios que Nossa. circulam nas sazonalidades, né? Então, as vacinas que nós temos, elas não blindam as crianças. É porque é importante dizer, gripe é pela influenza. O que a gente chama de gripe, na verdade, é um resfriado que tem 1 milhão de vírus. Isso, exatamente. Né? Então, tipo, tô gripado. Você tá com... Não necessariamente com influenza, Exato, provavelmente não. exato. Com um dos 1 milhão de vírus, E outros... que também é ruim para o bebê. Exato, e vírus que podem ter a mesma evolução ruim, porque o bichinho tá ali, é uma imunidade indefeso, ele ainda é muito indefeso. Então, 6 meses começa a ser uma coisa mais segura. Mas, novamente, nós não vamos conseguir blindar os nossos filhos. E eu tive uma conversa dessa ontem com os pacientes. Tem algumas mulheres que ficam neuróticas no outro extremo. Isso. Né? Esses dias eu estava no parque, brincando com a minha filha, que tem 2 anos, e tinha uma outra mãe de 2 anos, mais ou menos, o filho dela. E eu vi que ela não estava saindo de casa ainda, e quando ficou um pouquinho mais cheio ali no parque, ela saiu. E o bebê dela tinha 2 anos já. Isso é perigoso. Então, assim, a cabeça não estava muito legal. E eu tive essa conversa ontem com uma família, porque, doutora, você garante? É seguro mesmo? Por isso que quando me faz essa pergunta, eu dou até segurança de 100% a criança não ficar doente. Meu filho fez bronquiolite com 5 meses sem sair de casa. Ele ia porque eu moro num condomínio fechado, né, de casas, passeando na rua e tal. Nós que estamos indo e vindo, nós carregamos bichos, entendeu? Então, pode acontecer sem você sair de casa. Porque você foi no mercado, voltou, você teve contato com o bicho e o bicho passou para a criança. Pode acontecer, mas quando vocês resolvem sair, então eu resolvi pegar um avião e eu vou visitar minha família em outro estado, eu resolvi ir na festa da minha sobrinha de 2 anos e tarará. O importante é a decisão de coração leve. Aconteça o que acontecer, nós não vamos apontar dedo para ninguém. E nós vamos lidar com o que tiver que lidar. É a corresponsabilidade. Não, e na paz de se fazer as coisas, exatamente, a corresponsabilidade e aquele negócio. Cara, se acontecer alguma coisa, eu não vou entrar em pânico. Hoje eu tenho mães que de tanto eu falar isso, que às vezes chega e fala assim, chegou na consulta hoje e fala, cara, semana passada, domingo, fui num aniversário, num churrasco. Tá lá o fulaninho brincando com umas 4 crianças. Escuta uma criança tossindo que parecia um tiranossauro rex. Já pensei. Pegou. Na quarta-feira a criança começou a fazer febre, ficou gripada, 3 dias, estava bem. É engraçado porque a mãe começa a ter esse olhar. E faz parte, não tem como uma criança não Faz gripar. parte, mas é aquela coisa do tipo, vamos entender que o médico nunca vai conseguir te garantir que teu filho não vai ficar doente. Sem sair de casa, ele pode ficar doente. Então, esses cuidados, lava a mão, passa álcool, chega em casa, foi num lugar muito assim, troca roupa, sabe? Para você ter esse controle com bebês que ainda não frequentam lugares fechados. E se um dia você tomar a decisão de ir em uma festa, ir a uma igreja, ir a algum lugar, tenha a paz
com a tua decisão, para depois a gente não ficar naquela culpa, para não entrar naquele tipo de comportamento que você falou, que a mãe vai ficando É perigosíssimo. enlouquecida, né? Então isso é importante também. Acho que tem bastante coisa para falar nessa consulta pré-natal com a pediatra, né? Tem muito. Tem gente que acha que é só pesar e medir, né? E aí vai lá sem a criança, não sabe o que vai fazer. É verdade. Acho que foi ótimo, trouxemos muitas informações relevantes, importantes e logo mais teremos outras consultas sem filtro. tchau, tchau.